Nos aquietamos e confiamos que, no tempo certo, a resposta virá. É como um agricultor que planta sua semente e, em vez de verificar a cada dia se a planta cresceu, ele confia no processo silencioso da natureza. A planta germina no silêncio do solo e o agricultor sabe que sua parte é esperar pacientemente. Assim também devemos confiar que, na quietude, Deus está trabalhando silenciosamente em nossas vidas. Jesus também buscava essa quietude. Ele frequentemente se afastava das multidões para estar só, em comunhão silenciosa. Mesmo em meio a um ministério agitado, ele sabia que era na solitude que recarregava suas forças espirituais. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Essa prática nos ensina que não importa quão agitada seja nossa rotina, sempre podemos encontrar um momento para nos aquietar, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Portanto, a quietude não é simplesmente a ausência de som, mas um estado de espírito, uma postura de receptividade. Quando nos aquietamos, permitimos que a voz de Deus se torne audível em nosso coração, guiando-nos, confortando-nos e nos mostrando o caminho. Não se trata de esperar um trovão do céu, mas de estar atento ao sussurro suave que fala ao coração daquele que aprende a silenciar seu próprio barulho. Número 6. Silêncio, que cura feridas emocionais. Você já passou por momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes para expressar o que sente? Às vezes, as dores mais profundas não encontram alívio em conversas ou explicações. É nesses momentos que o silêncio se torna um remédio poderoso, um espaço onde a cura emocional pode começar a florescer. O silêncio não é sinal de fraqueza ou isolamento, mas um refúgio onde podemos nos reconectar com nós mesmos e encontrar a paz que tanto buscamos. Imagine uma floresta após um incêndio devastador. À primeira vista, tudo parece perdido, as árvores queimadas, o solo escuro. Mas com o tempo e sem interferências, a natureza começa a se regenerar. Novas plantas emergem, a vida retorna lentamente. Da mesma forma, nossas emoções precisam desse período de silêncio para se restaurar. Intervenções precipitadas ou tentar forçar uma recuperação imediata podem atrapalhar o processo natural de cura. Na história de Jó, encontramos um exemplo profundo desse princípio. Após enfrentar perdas inimagináveis, Jó se sentou em silêncio, permitindo-se sentir a extensão de sua dor. Seus amigos vieram e, reconhecendo a profundidade de seu sofrimento, escolheram ficar em silêncio ao seu lado. Em Jó capítulo 2, versículo 13, está escrito: Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a sua dor era muito grande. Esse silêncio compartilhado era uma forma de empatia, uma compreensão de que, às vezes, a presença silenciosa é mais valiosa do que qualquer palavra. Na nossa vida cotidiana, somos frequentemente pressionados a superar rapidamente nossas emoções, a seguir em frente sem realmente processar o que sentimos. Mas ignorar nossas feridas emocionais é como colocar um band-aid em uma fratura. Não resolve o problema subjacente. O silêncio nos oferece a oportunidade de enfrentar nossos sentimentos, de entendê-los e, eventualmente, de superá-los. É um período de introspecção que nos permite identificar a raiz de nossas dores e encontrar formas saudáveis de lidar com elas. Pense em um vaso quebrado. Em vez de tentar colá-lo apressadamente, podemos pegar os pedaços e criar algo novo. Talvez um mosaico que, apesar das imperfeições, possui uma beleza única. O silêncio nos dá tempo para recolher os pedaços, para entender como queremos reconstruir nossas vidas. Não se trata de voltar ao estado anterior, mas de aceitar as mudanças e encontrar beleza no novo. Além disso, o silêncio nos conecta com uma fonte interna de força. Quando desligamos o ruído externo, as opiniões alheias, as expectativas da sociedade, as distrações constantes, conseguimos ouvir nossa própria voz. Esse autoconhecimento é essencial para a cura. É como estar em uma sala cheia de pessoas falando.
Fica difícil ouvir a si mesmo, mas quando a sala se silencia, suas próprias ideias e sentimentos se tornam claros. O silêncio também nos permite estar abertos à sabedoria que vem de fora de nós. Muitas vezes, as respostas que procuramos não estão nas palavras dos outros, mas nas pequenas revelações que ocorrem quando estamos em paz. É como observar a superfície de um lago. Enquanto está agitado, não podemos ver o fundo. Mas quando as águas se acalmam, a clareza surge. Portanto, abraçar o silêncio pode ser um passo vital na jornada de cura emocional. Não tenha medo de se afastar por um momento, de encontrar um espaço tranquilo onde possa simplesmente ser. Permita-se sentir, refletir e, gradualmente, curar. O silêncio não é vazio. É um espaço cheio de possibilidades para reconstruir e renovar o seu interior, preparando-o para os próximos capítulos de sua vida. Número 7. Escutar mais, falar menos. Quantas vezes nos pegamos falando, explicando ou tentando ter a última palavra em uma conversa? Em um mundo que valoriza tanto a voz, às vezes esquecemos que o poder real está na escuta. Ouvir, verdadeiramente ouvir, é uma das habilidades mais subestimadas, mas também uma das mais poderosas. Em Provérbios capítulo 17, versículo 28, está escrito: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio, e o que cerra os lábios, por entendido. Esse versículo nos lembra que a sabedoria não está em falar incessantemente, mas em saber quando e como ouvir. Imagine um agricultor que semeia suas sementes. Ele sabe que, após plantar, não pode forçar a terra a dar frutos imediatamente. Ele observa, espera e confia no processo. O mesmo acontece quando ouvimos. As sementes das palavras dos outros precisam de espaço para crescer, e isso só é possível quando nos permitimos escutar em silêncio, sem a necessidade de responder imediatamente. A verdadeira sabedoria está em entender que não precisamos preencher cada espaço com palavras. Muitas vezes, a melhor resposta é a escuta atenta. Jesus, em sua sabedoria infinita, sempre soube quando falar e quando ouvir. Antes de responder a seus adversários ou mesmo a seus seguidores, ele escutava. Ele ouvia não apenas as palavras, mas os corações por trás delas. Essa escuta profunda permitia que ele oferecesse respostas que iam além do superficial, tocando diretamente a alma das pessoas. Em muitos dos diálogos de Jesus, vemos que ele primeiro permitia que o outro falasse, que revelasse seus medos, suas dúvidas, suas angústias, antes de oferecer qualquer resposta. No cotidiano, somos inundados com opiniões e conselhos. Todo mundo parece ter algo a dizer, seja na internet, no trabalho ou em casa. Mas quando nos tornamos melhores ouvintes, descobrimos que há mais a ser aprendido do que falado. Quando paramos para realmente escutar alguém, percebemos que não se trata apenas de ouvir as palavras, mas de entender o que não está sendo dito. O silêncio entre as palavras muitas vezes revela mais do que os próprios discursos. Pense em um maestro que rege uma orquestra. Ele não está lá para tocar cada instrumento ou cantar cada nota. Seu papel é observar, ouvir e guiar, garantindo que cada som encontre seu lugar no conjunto. Se ele falasse o tempo todo, os músicos não conseguiriam se expressar. Da mesma forma, em nossas conversas, quando damos espaço para o outro, estamos permitindo que a harmonia se forme, que a verdade se revele de forma mais clara e completa. E não é apenas nos relacionamentos com os outros que a escuta é essencial. Nossa relação com Deus também depende da nossa capacidade de silenciar nossa mente e nosso coração para ouvir. Muitas vezes nossas orações se tornam monólogos intermináveis, onde despejamos nossas preocupações, medos e desejos, sem deixar espaço para ouvir a resposta que tanto buscamos. Assim como em uma conversa entre amigos, a escuta é essencial em nossa comunhão espiritual. A escuta ativa também tem um impacto profundo em nossa sabedoria pessoal. Quando ouvimos mais, acumulamos uma riqueza de conhecimento que não seria acessível de outra forma. Como o ditado popular diz, temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão.
Esse princípio nos ensina que o equilíbrio entre falar e ouvir deve sempre pender para o lado da escuta, pois é nela que encontramos a profundidade do entendimento. Portanto, escutar mais e falar menos é uma prática que requer disciplina, mas que traz recompensas inigualáveis. Não se trata de apenas permanecer em silêncio, mas de estar verdadeiramente presente, atento ao que o outro tem a dizer. Essa atitude não só fortalece nossos relacionamentos, mas também nos aproxima de uma compreensão mais plena da vida e da espiritualidade. Ao aprender a escutar, descobrimos a sabedoria que só o silêncio pode trazer. Número 8. O segredo da pacificação interna. O que é realmente viver em paz? Não estou falando da ausência de problemas, porque todos sabemos que a vida traz desafios constantes. A verdadeira paz é aquela que existe dentro de nós, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando. Mas como encontrar essa paz interna em um mundo tão agitado e cheio de ruídos?